Glória a Deus. Eu tinha uma palavra para esse dia e eu fui desafiado pelo nosso pastor para falar da visão nesse ciclo da consolidação. E aí eu fiz uma mudança de rota de segunda-feira para cá, né? E eu tenho o privilégio de compartilhar essa palavra, que não é nada novo, mas eu creio que nós temos muita gente nova liderando, né? E a gente percebe em alguns lives que existem ainda alguns líderes precisando revisitar essas verdades, né? Precisando realmente fazer com que isso entranhe, né, no seu interior, se é que eu posso usar essa palavra. Mas uma coisa muito interessante no Velho Testamento é que o Senhor manda o sacerdote orientar o povo, amarrar a lei no braço, amarrar no umbral das portas, falar pelo caminho, meditar na lei de dia, meditar de noite. A verdade é que a vida do judeu ela é toda marcada por verdades, inclusive naquilo que ele veste. Cada detalhe da sua roupa está expressando a lei, está expressando o Velho Testamento, está expressando a aliança de Deus, a visão do Senhor. E isso fala dessa necessidade de inculcar, de revisitar, de reler, de falar novamente, de tornar a falar, para que de fato a gente possa viver essas verdades. Se a visão da igreja é algo importante para nós, então nós precisamos ficar revisitando isso. E eu queria aproveitar esse momento para destacar a importância de nós falarmos da visão no finalzinho da célula, né? No momento ali da célula, tirar realmente um tempo e o líder, quando passar essa tarefa para alguém, orientar essa pessoa, né? Porque às vezes nem todos absorvem isso tão facilmente. Então você, quando passar a tarefa da visão da célula, chama o irmão no privado, orienta, dá uma dica, fala disso daqui, fala sobre discipulado, tem essa palavra aqui do pastor Eibe, né? Pega lá o vídeo no YouTube, pronto, mastigado, e entrega para que de fato a gente possa estar repetindo, né, essas verdades. Então, primeiro, pode projetar para mim aí, Patrick, primeiro slide aí, a visão do MDA. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto, eu sou apaixonado nele, desde que eu ouvi as primeiras mensagens sobre igreja em célula, há 22, 23, 25 anos atrás. Porque esse texto, ele muda todo o paradigma da igreja tradicional para o movimento celular, porque ele traz esse DNA da igreja do Novo Testamento, onde Jesus quebra toda a tradição judaica, onde o sacerdócio ficava lá, o sacerdote era envolvido com as coisas espirituais e o povo ficava aguardando o que o sacerdote tinha para dizer da parte de Deus. Jesus quebra todo esse paradigma quando ele conversa com a mulher samaritana, quando ele abre os braços para receber as crianças, quando ele para poder curar e restaurar a vida da prostituta. Jesus quebra todo esse paradigma religioso. E aqui, nesse texto de 1 Pedro, diz que nós agora somos a geração eleita, o sacerdócio real. Todo crente é um sacerdote. Talvez muitos que vêm aqui num domingo à noite não tenham essa verdade tão latente. Mas o nosso maior desafio, enquanto visão de igreja, é levar o ministério para a mão dos santos. É levar o ministério para a mão daquela pessoa que, aos olhos naturais, é a pessoa mais simples da igreja. Eu estou tão feliz de vendo a vozinha do Cadu fazendo Nova Criatura ali atrás. O nosso maior desafio
é levar essas verdades para a vovó do Cadu, ter o discernimento de que ela pode levantar a mão na casa dela e declarar a presença de Deus naquele lugar e ser boca de Deus por onde ela andar e exercer o ministério que o Senhor tem preparado para a vida dela. Deus tem um chamado para a vida dela, apesar da idade, apesar talvez até da simplicidade. Então, a visão como um todo se resume em levar o ministério que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, estava nas mãos de poucos para o povo. Levar isso para a mão do povo. Por isso, às vezes a gente fala, né, e repete tanto aqui no Tadel, a importância dos líderes de ministério, líderes de célula, envolver os irmãos em tudo que você está fazendo. Num projeto, né, talvez lá num projeto evangelístico, e até mesmo nas reuniões rotineiras da célula. Não faça tudo, deixa as pessoas se envolverem, participe elas, leva isso para que elas se sintam úteis e entendam que elas fazem parte desse ministério sacerdotal. E eu gosto muito, né, de usar aquela expressão, o ministério de todos os santos. Repete aí comigo, ministério de todos os santos. Todo crente é um ministro, todo crente é um sacerdote. Isso precisa estar claro para nós. Nós não fomos preparados para isso. A igreja tradicional não foi preparada para isso. A exemplo da nossa formação estrutural aqui de uma reunião, onde tem uma pessoa aqui na frente e vários ouvindo. Então a gente precisa fazer esse exercício o tempo todo, de ir para uma reunião pensando como eu faço para que o irmãozinho mais simples dessa reunião possa se envolver nisso, possa entender que ele pode tocar em Deus, que ele pode ser tocado por Deus e que ele pode levar essa unção, essa vida de Deus para o próximo. Amém? Então vamos lá. Dentro desse contexto, nós temos aí o reino de Deus. Passa o próximo slide aí. O reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus. Aquela parte azul ali, né? Representando o céu, representando todo o globo, né? As várias expressões do reino de Deus espalhado pela terra. Ali envolve ministérios, envolve instituições paraclesiásticas como Adonep, Jocum, o ministério muito conhecido lá do sul, de cura interior, do pastor Cote. Me ajudem aí. Eifol. Ainda bem que vocês estão afiados aí, glória a Deus. Tantos são os ministérios que são instituições apartadas da igreja, interdenominacionais, que são bênção para o corpo de Cristo, é uma bênção, e elas estão então, são formas de manifestação do reino de Deus. Porém, no entanto, são ferramentas, mas ainda não é o coração do Senhor. Jesus pregou o reino de Deus e Jesus morreu pela igreja. Então, Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus disse: e eu digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então o coração do Senhor é a igreja. E aí quando eu falo da igreja, eu não tenho aqui a pretensão de dizer que nós somos a única igreja de Jesus espalhada pelo planeta. Não, várias outras denominações que levantam a bandeira dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Essas são também irmãos, né? Tribos de manifestações diferentes, porém, no entanto, nós temos aí essa pluralidade de congregações, de ministérios, né? E são a igreja espalhada, né, do Senhor Jesus por toda a terra. Próximo aí.
Eu queria aqui também destacar, né? Esse texto também é um texto, vamos dizer assim, um dos meus xodozinhos, né? Atos capítulo 2, verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Aqui começa a igreja do Novo Testamento, não só o início do ministério de Jesus, mas Jesus aqui já havia ressuscitado, né? O Espírito Santo já havia descido com poder e glória, e aqui a igreja começava uma manifestação, vou dizer, de duas asas, né? Se reuniam no templo e se reuniam de casa em casa. E aqui nós vemos a igreja local dentro de um contexto de comunidade mais centralizada, um contexto de comunidade de pequenos grupos. E nós estamos inseridos nesse contexto de igreja local, enquanto igreja da paz, comunidade localizada aqui nesse prédio da esquina, no centro de Palmas, onde nós podemos nos ver enquanto igreja local. Então, sempre que a gente usar essa expressão, igreja local, se veja nesse contexto de comunidade local e convívio com aquelas pessoas que você está contextualizado aqui em Palmas, né? E nós podemos aqui dizer que, apesar de saber que a igreja de Jesus, espalhada pela terra, se manifesta através de tantas outras denominações, assim como a nação de Israel tinha tantas tribos, nós aqui, enquanto igreja local, nos vemos como igreja da paz. Então, veja que o coração de Deus, o projeto de Deus, a visão do Senhor, com o texto que eu li lá no início, ele vai se afunilando, e ele vai apontando para aquilo que é o centro do propósito de Deus, que é levar o ministério, aquele ministério que a princípio estava centralizado na mão de um só, para o povo. Então, próximo aí. Além da igreja local, agora nós caminhamos para a célula. Nós caminhamos para o pequeno grupo. Veja que está afunilando, né? Lá na igreja local, nós vemos a manifestação de ministérios, né? Temos aí ministério de louvor, temos aí ministério de ensino, né? Nós temos aí Paz Kids, né? Pastor Willy nunca esquece do Paz Kids. Nós não podemos esquecer do Paz Kids, né? E que tantos ministérios que são uma bênção, né? E eu citei, né, EIFOL, que é um ministério de ensino que não é da nossa igreja, mas nós aqui, enquanto igreja, temos também, através do nosso ministério de ensino, ferramentas de cura interior, para ministrar cura interior. Tudo isso é importante, porém, ainda não é o centro do coração. Porém, não é o centro do propósito nosso enquanto igreja, que tem esse olhar de levar o ministério que estava centralizado num homem só, para a mão de todos os santos. E dentro desse processo, dentro desse projeto, está a célula, pequeno grupo. Colossenses capítulo 4, verso 15, Paulo diz assim: saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Essa expressão aqui ela é tão forte que ela precisa martelar na nossa cabeça. Nós usamos expressões que falam muito de uma estrutura ainda antiga. Por exemplo, quando você fala lá na sua casa, está chegando a hora de ir para a igreja. Você está dizendo que esse prédio é a igreja. Quando você usa expressões, eu estou indo para a igreja, você está dizendo que esse prédio, a reunião que acontece aqui domingo de manhã e domingo à noite, é aqui que a igreja se manifesta. E aqui é só um pedaço. Quando nós
quebrarmos esse paradigma e entender que a reunião de célula é tão importante quanto a reunião do culto de domingo à noite, nós vamos desmistificar muita coisa. Nós vamos passar até a acreditar que, de fato, lá na reunião da célula, pode acontecer cura, milagres sobrenaturais, que muitas vezes não tem acontecido por uma questão de visão, por uma questão de revelação. Porque a pessoa vai achando que lá na célula é só um entretenimento durante a semana, e você tem então a opção de ir ou não ir. Ah, essa semana eu trabalhei muito, não vou na célula não. Ah, essa semana eu estou meio cansado, não vou na célula não. Ou pior ainda, muitos, que frequentam os nossos cultos, ele acha que a célula é como um ministério de louvor, e dentro do ministério de louvor tem um cara que toca saxofone. Ah, não, eu não tenho habilidade para tocar saxofone, então não vou me envolver no ministério de louvor. Não, eu não vejo muita graça nessa coisa de reunião de célula, então eu não vou participar. Não é uma questão de ter mais uma opção para a pessoa. A célula, para nós, é uma maneira de ser igreja. Não é apenas mais um departamento, mais um ministério. A nossa maneira de viver igreja é através do pequeno grupo, é através da célula. Muitas igrejas, no processo de movimento de célula, elas tentaram implantar célula. E por que não funcionou? Porque as células virou um departamento da igreja. As células viraram um ministério. Então eles chamaram lá alguém que queria trabalhar com célula. Muitas delas, eu tenho até testemunho de alguns amigos, contrataram lá um casal de pastores. Não, você vai ser o cara do ministério celular, do departamento celular, para nós transicionarmos a igreja para viver célula. Só que o pastor presidente continuou pregando no domingo à noite, e a última palavra que aparece na mensagem dele é a palavra célula. Ele mesmo acreditava naquilo. As pessoas que quiserem participar da célula, procura lá o pastor Joãozinho, ele é o cara da célula. Não, nós não cremos nisso. A célula para nós flui. A vida de Deus que flui no culto de domingo à noite precisa fluir lá na célula. O líder de célula é tão pastor quanto o pastor Willy, que é o nosso pastor presidente aqui da igreja do centro. Quem está me entendendo? Estou te chocando, estou falando coisa que você nunca ouviu, ou eu estou reforçando valores que nós precisamos reforçar. Você que está aqui hoje de manhã é responsável de replicar isso lá dentro do seu pequeno grupo. Você é responsável de replicar isso sempre que você ouvir uma pessoa dizer assim: eu não sou muito fã de célula não, eu gosto do culto de domingo à noite. Então você precisa tirar um tempinho, sentar e abrir essa caixa preta para esse irmão, para que ele entenda que a célula não é à toa que nesse desenho aí a célula está no centro do coração, da importância que nós damos nisso, Nós usamos essa expressão para as pessoas que nós amamos, nós colocamos a mão no peito e falamos assim: você está dentro do meu coração. O que nós estamos dizendo? Você é importante para mim. Nós estamos dizendo com essa visão, não só um coraçãozinho colorido, mas que a célula está no centro do coração. Isso aqui precisa ser algo tão precioso, você precisa estar tão animado para ir para a célula, quanto você está animado para vir num culto de domingo à noite. Amém? Vamos avançar. E dentro daquilo que é tão importante para nós, ainda existe algo que está no centro, que é o MDA, o discipulado 1 a 1. João 13, 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse texto é um texto tão fantástico, porque João, ele é o único discípulo que escreve
que ele era o discípulo amado. Quando eu comecei a ler isso, eu falei, gente, mas Deus tem filhos prediletos? Jesus tinha discípulos prediletos que ele amava mais? Então existe aqui um negócio de preferência. Mas não, é que João tinha revelação de que ele de fato era amado. E ele escreve isso, da revelação que ele tinha. A questão não é que Jesus amava mais ele, é que ele tinha revelação do amor de Deus e se aproximava de tal forma de Jesus ao ponto de reclinar a cabeça no coração de Jesus. Às vezes, nós vamos rompendo em liderança e a gente acaba tocando mais pessoas, é natural, é um fluxo abençoado de multiplicação, e a gente não tem tempo de tirar tanto tempo com todos os discípulos, com todos os irmãos que a gente queria. Mas a gente percebe alguns que não desgrudam da gente, que é o tempo todo, vai ter uma comunhão lá na minha célula, eu quero você lá. Eu vou fazer tal coisa, vem aqui em casa, né? E às vezes eles até chamam e pedem para a gente cozinhar para eles, mas eles chamam. Mas eles querem estar junto, né? Eles se desdobram para estar junto. Então, essa revelação do discipulado, e aqui eu quero deixar uma chave, ela parte muito mais do discípulo para com o discipulador do que o discipulador para com o discípulo. É claro que o discipulador, ele é o pastor responsável pelo discípulo, e ele vai realmente prestar contas a Deus desse discípulo. Mas existe um processo aqui que eu aprendo com João, que era o MDA de Jesus, né? O discípulo mais próximo, que é essa coisa dele, da revelação dele do relacionamento. João tinha essa revelação de que ele era amado. E por ter essa revelação, ele corria atrás de Jesus ao ponto de estar com a sua cabeça reclinada no coração de Jesus. E aí, assim, muito chave essa questão do discipulado 1 a 1 dentro da célula. Eu poderia, né, a gente tem mensagens falando aqui 1 hora só de discipulado, mas eu quero ser bem objetivo aqui. A gente percebe, né, que o fluxo do discipulado do pastor da igreja para os supervisores flui bem. Os supervisores já andaram algum tempo, caminharam alguma milha, já entenderam isso, estão se desdobrando para viver essa realidade. O supervisor de área para o supervisor de setor também flui, também são irmãos que já têm um nível de revelação do discipulado e conseguem fluir nisso. O supervisor de setor para o líder de célula, a gente já percebe alguma dificuldade, né? A gente já percebe que alguns, não fluiu bem esse mês, porque fulano está trabalhando muito, porque fulano está assim, está assado, está frito, está cozido. Agora, do líder de célula para dentro da célula, a gente percebe uma dificuldade maior ainda, né? E quando o pastor Eibe recebeu a revelação do discipulado, ele queria transicionar a igreja inteira, e nós corremos durante muito tempo tentando, de fato, que todo membro tivesse um discipulado, né? E inclusive dentro da célula, uma célula de 30, 40 pessoas, todo mundo tivesse, de alguma forma, aliançado com alguém no discipulado. A gente percebeu, né, durante um tempo, que houve ali alguns ajustes que precisavam ser feitos. E houve, de fato, uma revisão disso. E hoje, a direção que a gente tem é para que o líder de célula foque no seu auxiliar, no seu líder de treinamento, naquele casal ou naquela pessoa que já está com o coração aberto para multiplicar, inclusive discipulado 1 a 1. Porque essa pessoa vai te ajudar a multiplicar isso dentro da célula, né? Essa pessoa vai ser chave para você cuidar e pastorear a célula como um todo. Então, nosso
coração do coração, né? Aquilo que está bem dentro do coração é o discipulado. Nós valorizamos tanto isso. Se você já tem a aliança de um discipulador, se você já tem um discipulado 1 a 1, valorize isso. Valorize mesmo, né? Leva isso a sério. Eu sei que nós vivemos uma sociedade que está nos consumindo pelo tempo, né? E a gente acaba entrando nesse automático do trabalho, das atividades, do dia a dia, da correria com a família e etc, etc. E tende a, não, mas essa semana não vai dar. Não, mas semana que vem não vai dar. Vamos deixar para o mês que vem. Aí chega o mês que vem também não dá. Mas nós precisamos romper com isso e, de fato, colocar isso no centro do coração como sendo algo, de fato, valoroso e importante. Não só para que você vá para mais uma reunião da igreja, mas para que, de fato, isso seja chave, fonte de vida, para que você rompa. Se a gente voltar aqui nesse exemplo de Jesus com João, a gente percebe que João foi aquele que viveu mais tempo com Jesus, foi aquele que viveu mais tempo o testemunho do Evangelho depois que Jesus ressuscitou, e foi aquele que teve a visão do Apocalipse. Ele viu os últimos dias, escreveu isso, e diz que o cara foi tão contagiado por esse amor de Deus, que eles faziam de tudo para matar ele, não conseguiam matar ele, né? Então, assim, é um testemunho para mim e para você valorizar de fato. E só para encerrar aqui, falar rapidinho, uma pesquisa do Dr. Carl Horton. O pastor Eibe fala esse testemunho, né? Que esse doutor Carl foi em Santarém auxiliar o processo da implantação do discipulado. E aí ele trouxe uma pesquisa implementada sobre formação de líderes e quais eram as características desses líderes formados na igreja. E ele percebeu que 0% desses líderes foram formados pelo púlpito em reuniões públicas de ensino. 0% foram produzidos em classe de escola bíblica, cursos ou escola dominical. E 10% foram gerados em discipulados em grupos pequenos. Mas 90% foram gerados em discipulados pessoal, 1 a 1. Até na academia, à medida que nós crescemos em formação, do mestrado para cima, você já ganha um orientador. É uma pessoa que vai sentar com você e vai discutir sobre aquilo que você está estudando. Vai te mentorear, vai te ensinar tete a tete, olho no olho. Com Deus não é diferente. A academia, na verdade, está imitando um princípio bíblico sem perceber. E lá recebe o nome de? Como que é o nome? Orientador. E nós aqui temos o discipulador. E para encerrar, nosso alvo, o último aí, nosso alvo é estar dentro do reino de Deus, comprometidos com a igreja de Jesus, aliançados com a Paz Church, caminhando em um life group e vivendo o discipulado 1 a 1. Você está vivendo o discipulado 1 a 1? Fica aqui a pergunta para você levar esse desafio para dentro do seu life. Amém? Glória a Jesus.